e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou ao Senhor Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Muito bem, nós temos aí a história de um rei chamado Amon. E é interessante observarmos que ele era um jovem, não é verdade? Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar. Quem aqui tem 22 anos? Levanta a mão, por favor. Hein? Hã? Ninguém, é só de 21 para baixo, né? Tá bom. Amon tinha 22 anos, um jovem, e já era rei. Olha que coisa extraordinária. Que maravilha. Tão cedo assumiu o trono de Judá. Olha, esse jovem chamado Amon, ele talvez pudesse ser visto como um exemplo de sucesso. Um homem abençoado, um exemplo de vitória, um exemplo de prosperidade. Que maravilha! Aos 22 anos, rei. Amon ultrapassou as expectativas que normalmente os jovens têm, não é verdade? O que você deseje estava ao alcance de Amon, em termos de satisfação dos desejos pessoais. Amon tinha poder, tinha riqueza, conforto, fartura, tinha o maior título e a maior posição da nação, tinha reconhecimento internacional. Se ele quisesse alguma coisa, era só falar que logo seria providenciado para ele. Não é verdade? Se ele quisesse mulheres, ele teria quantas ele desejasse. Um jovem bem-sucedido. Se fosse hoje, a gente diria assim, Amon é o cara. Amon estava com tudo. Era um moço bem-sucedido. Ele tinha uma posição de honra, uma honra de ser rei em Jerusalém. Olha, isso é demais. Ele herdou o trono que um dia foi de Davi. Olha que honra. Mas Amon teria ainda uma honra que ele jamais imaginou. Sabe qual? Ele estaria na genealogia de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Algo inimaginável para ele. Se você ler Mateus capítulo 1, lá no versículo 10, está o nome desse jovem rei chamado Amon. É muita honra, muita bênção na vida desse homem. Mas o que aconteceu? Amon não reconheceu que tudo isso vinha de Deus. Não reconheceu. E será que você reconhece? Talvez Amon pensasse assim, eu sou o rei, mas isso tudo eu devo ao meu pai, porque o meu pai era rei, então eu sou herdeiro de tudo isso, então toda a honra e toda a glória é ao meu pai. Mas ele deveria ter dito, toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus. Então você também, que é um jovem, agradeça a Deus por tudo que você tem na sua vida. Agradeça a Deus. É lógico que você deve reconhecer o que o seu pai fez, o que a sua mãe fez. Mas se Deus não permitisse, eles nada poderiam ter feito por você. Nem você existiria. Então tudo vem de Deus. Foi Deus quem realizou. Mas o que aconteceu com Amon? Aí está escrito que ele fez o que era mal
aos olhos do Senhor. Então, de que adiantou tudo que foi conquistado, tudo que foi possuído, tudo que foi realizado, de que adiantou? Se Amon levou uma vida errada perante Deus, se Amon escolheu uma vida de pecado, então aquela juventude gloriosa não prestou para nada. Então, devemos refletir nesta noite. É bom que nós conquistemos muitas coisas, que alcancemos muitas bênçãos, muitas vitórias, que sejamos prósperos também, mas se levarmos uma vida errada aos olhos de Deus, de nada adiantará tudo isso. Então, Amon falhou na sua relação com Deus. E o que aconteceu? Amon foi assassinado. Por quê? Porque o pecado traz consequências. O reinado de Amon durou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ou seja, foi um reinado de pequena duração. Amon morreu aos 24 anos de idade. Então, jovem, tome cuidado. Tome cuidado, porque não adianta você alcançar tanta coisa na vida, ter tantas realizações, tantos desejos concretizados, se você for ceifado rapidamente, se você tiver uma morte prematura. Então devemos tomar cuidado, porque o propósito de Satanás é ceifar o jovem ainda na sua mocidade, é matar o jovem. E nós temos assistido isso. Se você for se informar a respeito das estatísticas de mortes no Brasil, mortes violentas, elas acontecem quase na sua totalidade na vida dos jovens. Dos jovens. Então, você pode correr atrás da realização dos seus sonhos, mas cuidado com que sonho será esse. Cuidado. Você pode buscar prazeres na sua vida? Sim, pode. Mas existe o caminho certo para você ter os prazeres da vida. E existe o caminho errado. Satanás oferece muitos prazeres também. Satanás tem coisas prazerosas para te oferecer. Nós não podemos negar que ele tem. É verdade. Eu não vou chegar aqui para você e dizer assim, olha, o que o diabo tem para te oferecer é horrível, não vai não. Deve ser prazeroso, né? Porque tem tanta gente indo, tem tanta gente gostando, tem tanta gente fazendo propaganda. Então, o diabo oferece coisas gostosas, mas são iscas para destruir a sua vida. A isca não é ruim, porque se ela fosse ruim, não tinha pescaria. Não é mesmo? Não tinha. Mas, por dentro da isca, existe o anzol. Você sabe muito bem disso. Então, cuidado com as coisas que estão te atraindo nesse mundão. Cuidado. A isca é boa. Mas o anzol não falha. O anzol também é dos bons. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Amon foi morto aos 24 anos de idade. Você já conhece, por exemplo, algum idoso viciado em drogas? Alguém aqui conhece um idoso viciado em drogas? Viciado em cocaína, em crack? Alguém conhece? Você conhece? Muito bem, só o irmão ali conhece. Você conhece também?
Agora, se eu perguntar assim, quem conhece um jovem viciado? Quem conhece um jovem viciado? Levanta a mão, por favor. Ganhou. Sabe por quê? O viciado dificilmente ficará velho. Por quê? Porque ele vai morrer cedo. Vai morrer cedo. É difícil você ver um idoso ir lá na boca comprar a droga. Porque o viciado geralmente morre jovem. Então é o propósito do diabo levar ali as pessoas em sua mocidade. Bom, Amon não escapou das consequências do seu pecado. Olha que Amon era o que? O rei em Judá. Amon, ele poderia e certamente estava cercado dos melhores recursos de segurança. Não é verdade? Cercado de segurança. Mas ainda assim, a consequência do pecado o encontrou. Não tem como esconder da consequência do pecado. Então precisamos tomar cuidado antes. Então veja, Amon era cercado por todos os recursos de segurança. Mas o versículo 23 diz que ele foi morto dentro de sua própria casa. Ele estava num local de segurança. Ele poderia estar tranquilo. Ah, aqui ninguém vai me alcançar. Eu sei que tem a oposição por aí, tem gente querendo tomar o trono, mas eu estou aqui dentro do meu palácio. Né? Aqui a minha casa é fortificada. Eu tenho aqui paredes largas, eu tenho portões com ferrolhos. Quem sabe ele tivesse até um fosso em volta com jacaré, não sei. É muito filme, né? Que a gente assiste. Mas Amon dentro da sua casa, com toda segurança, a consequência do seu pecado o alcançou. E ele foi ali assassinado pelos seus servos. Muito bem. O que nós temos aí nesse texto do segundo livro dos Reis? Temos aí um balanço da vida de Amon. Um balanço aos olhos de Deus. Não está escrito aí que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então temos Deus fazendo um balanço da vida dele. E o que foi mencionado aí, poderíamos ter, quem sabe, vários capítulos sobre o reinado de Amon, ou sobre a vida de Amon. Poderíamos ter aí uma lista de realizações, aí poderia estar escrito assim: Amon foi bom filho, foi bom marido, Amon foi bom pai. E no seu governo, Amon investiu em educação, em saúde, no saneamento básico, construiu casas, construiu pontes, hospitais, deu Bolsa Escola e Bolsa Família. Não, Amon não fez essas coisas, né? Ele nem do PT era. Mas nós poderíamos ter aí um relatório da administração de Amon, grandes realizações de Amon, mas essas coisas não interessam diante de Deus. Não interessam. Você acha que no dia do juízo final, quando os livros forem abertos, lá estará escrito: o Joaquim, membro da Igreja Batista Getsemane, cara muito bom, olha, um ótimo profissional, estava sempre se destacando na sua profissão, olha, montou uma empresa, ganhou muito dinheiro. Você acha que isso vai ser lembrado no dia do juízo? Não. O que vai ser lembrado é como foi a sua vida aos olhos de Deus. Se você fez o que agradou a Deus, ou se você fez o que desagradou. Agora, um problema muito sério na história de Amon, que está lá no segundo livro de Crônicas. Porque muitas coisas que estão nos livros dos reis
muitas delas estão repetidas nos livros das crônicas. Então, se você for no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, você vai encontrar lá também a história de Amon. Mas eu gosto sempre de ler essas passagens que na teologia a gente chama de passagens paralelas, né? Passagens bíblicas que tratam dos mesmos fatos, porque uma completa a outra. Então, segundo Crônicas 33, a partir do versículo 21, que diz: tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Então, por mais errada que fosse a vida de Amon, ainda havia esperança para ele aos pés do Senhor. Ainda havia esperança. Então, não importa o que você tenha feito, não importa o pecado que você tenha cometido, se você se humilhar perante o Senhor, existe esperança para você. Esperança de um recomeço. Recomeço. Ah, mas eu sou tão jovem. E vamos falar em recomeço. Amon tinha 22 anos. Podia recomeçar, mas ele não quis. Ele não quis. Talvez ele pensasse assim: ah, mas eu ainda sou muito jovem. Desde quando eu ficar velho, eu acerto a minha vida com Deus. Não tem gente que fala isso? Quando eu ficar velho, eu vou aceitar Jesus. Amon não teve a oportunidade de ficar velho. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos se teremos a oportunidade de envelhecer. Então, aproveite o dia de hoje. Humilhe-se diante de Deus. Porque aos pés do Senhor existe esperança. Então, guarde essa palavra no seu coração. Faça uma avaliação da sua vida. Aqui nós temos a avaliação da vida de Amon. Faça uma avaliação da sua. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então você pode avaliar a sua vida antes que Deus venha fazer essa avaliação. Antes que Ele venha te julgar. Creio que nós não teremos uma história semelhante à de Amon. Amém? Amém? Nós vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos abrir mão dos ídolos. O problema de Amon é que ele colocou muita coisa na frente de Deus. Então, a essência do problema dele foi essa. Colocou muita coisa na frente de Deus. São os ídolos. Então, cuidado para você não colocar o quê? Um namorado na frente de Deus. Cuidado para você não deixar o cristianismo por causa de um namorado, por causa de uma namorada, por causa de um emprego que vai te levar a um trabalho ilícito. Cuidado, mas isso não vai acontecer com você, amém? Porque você vai tomar uma atitude diferente na presença do Senhor. Hoje é dia de você se humilhar diante de Deus, falar: Senhor, eu não quero ser ceifado antes da hora, mas eu quero viver o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.